Faça essa pergunta a si mesmo. Quantas vezes você já se pegou se preocupando com o futuro incerto? De alguma coisa, alguma resposta que você estava para receber, alguma notícia que você não sabe se vai ser boa ou ruim, ou simplesmente uma preocupação que se torna idiota porque você está sofrendo sobre algo que talvez nem vá acontecer, mas o sofrimento é real e é no presente. Se você está numa jornada de desenvolvimento pessoal, de vida saudável, melhora na sua dieta, em vários aspectos da sua vida, e nunca se aprofundou na filosofia do estoicismo, isso precisa acabar hoje. Seja você homem ou mulher, a filosofia do estoicismo tem um uso prático hoje em dia, principalmente no nosso mundo moderno. Por mais que esses filósofos tenham nascido há 2000 anos, o uso dessa filosofia prática no mundo moderno em que a gente tem um excesso de ansiedade, um excesso de frustração, um excesso de responsabilidade, medo das coisas que poderiam acontecer, ansiedade das coisas que poderiam não ou acontecer, tanto pra gente quanto para as pessoas que a gente ama. O nosso nível de ansiedade está lá em cima, isso tem consequências fisiológicas, psicológicas, de todos os lados. E sem falar que a gente acabou de passar por um período extremamente bizarro na nossa vida. Foram vários anos de pandemia que não importa se essa ansiedade veio pela frustração de ficar em casa e não conseguir fazer as coisas que você precisava e deveria fazer, ou pela ansiedade e medo da crise de saúde. Então, se você é uma pessoa que tem vários aspectos da sua vida em evolução, mas não investiu tanto tempo e esforço na parte de controle emocional e psicológico, e você acha que esse ponto é o que está mais falho nesse momento, eu não vou te desapontar com esse vídeo sobre estoicismo. Primeiro, inscreva-se no canal, porque essa vai ser a primeira de uma série vasta que eu vou falar sobre questões de estresse focadas na filosofia do estoicismo que me ajudou absurdamente. Talvez tenha sido o último pilar que eu tinha consertado na minha vida. Assim, consertado não vou falar consertado, porque tem muito trabalho para fazer ainda, muito. Mas com certeza foi uma evolução que levou todos os outros pilares a um outro nível. Então inscreva-se aqui no canal se isso te interessa. E eu não vou dar uma aula de história hoje, porque não é o meu ramo história, eu sou um antropólogo. Meu foco é em antropologia e eu falo muito sobre fisiologia aqui, porque eu tive um foco muito grande em antropologia e nutrição nessas tribos, nesses povos ancestrais. Então eu vou te poupar daquela história do estoicismo que você vai ver em outros vídeos que é importante, enfim, mas é lá na Grécia Antiga que evoluiu para o Império Romano, com o Imperador Marcos Aurélio, com Sêneca. Eu vou te poupar disso, por mais que seja importante, mas tem muita literatura que você consegue simplesmente ler ou descobrir sobre isso, talvez até na Wikipédia. Para quem assistiu aquele filme do Gladiador, o Marcos Aurélio estava lá, grande estoico. Ele estava com uma pessoa sábia no filme, mas o filme é completamente fora da realidade da história que a gente conhece. Mas o que você vai assistir aqui no vídeo de hoje é a essência do estoicismo com fundamentos práticos, que é na realidade o mais importante dessa filosofia. Nada adianta você ser um mestre da leitura e da literatura do estoicismo e não colocar em prática. E se você identificar que essa essência do estoicismo tem alguma ressonância com a sua vida ou com o que você quer atingir e se tornar, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Existe uma frase de Epiteto, filósofo grego e escravo, por sinal, que diz exatamente assim e define a essência do estoicismo, na minha opinião. A principal tarefa é simplesmente esta: identificar quais eventos estão fora do meu controle e quais assuntos têm a ver com as minhas escolhas, que eu realmente posso controlar. A essência do estoicismo é essa: a gente não controla as coisas que acontecem conosco, mas a gente tem controle sobre como a gente responde a coisas que acontecem conosco. E para as coisas que estão fora do nosso controle, só nos resta esse controle emocional na resposta do que aconteceu com a gente. É só assim que a gente desenvolve uma técnica e uma solução do problema possível que está sendo apresentado. E para o que realmente depende de nós, que é desenvolvimento pessoal, estratégia, pensamento, estudo, esforço, isso sim a gente sempre procura melhorar. E para os estoicos, para a filosofia do estoicismo, tudo que acontece da gente, da melhor coisa à coisa pior que aconteceu na sua vida inteira, é um momento para utilizar das 4 virtudes do estoicismo para responder a esse momento de forma apropriada. Essas 4 virtudes são extremamente simples. É coragem, temperamento, justiça e sabedoria. Eu vou falar um pouquinho de cada uma para a gente desmembrar um pouquinho o que quer dizer isso de acordo com o estoicismo.
Conforme eu falei, isso é tudo muito simples, tá? A coragem é a bravura, é a persistência e o esforço. É aquela famosa frase do brasileiro não desiste nunca. Isso, assim, no ponto, é o que a coragem significa para os estoicos. O temperamento é a disciplina mental. Talvez seja parte das virtudes do estoicismo que a gente mais precisa desenvolver hoje em dia. Isso quer dizer moderação, disciplina, abstenção em momentos corretos de coisas que não agregam valor à nossa vida. Então, saber dizer não para algumas coisas. Não sucumbir a todos os prazeres do momento, porque a vida não é sobre desfrutar de prazeres o tempo inteiro. Não se deixar levar pela raiva e dar piti em momento de estresse, em momento crítico, sabe? É aquela história de manter a calma em momentos críticos. E aquela pessoa que mantém a calma é capaz de desenvolver uma estratégia para resolver o problema com muito mais eficiência. Cabeça quente nunca dá certo. Ter raiva, sim. Agir sob raiva, jamais. A justiça para os estoicos é lealdade, caráter, boa conduta para si, para sua família e para o próximo, para a comunidade inteira. Honestidade, no caso. E por fim, a sabedoria, que é procurar aprender sobre diversos aspectos da vida, procurar estudar, procurar acumular informação para utilizar no momento correto. É uma jornada eterna, assim como todos os outros 4 pilares. No estoicismo, prokopton, que é a palavra que eles usam para estudante, para discípulo, a gente sempre vai ser um prokopton. A gente nunca vai ser um sábio. O sábio é algo que a gente visa no estoicismo como uma pessoa que atingiu a plenitude em todos os 4 pilares. Só que ele é inatingível. É diferente do budismo, por exemplo, que é uma filosofia em que você tem como objetivo atingir aquele estado. No estoicismo, não. O objetivo não é atingir aquele estado. O objetivo é se aperfeiçoar e sempre procurar tentar chegar naquele estado, sabendo que ele jamais chegará. Portanto, tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade de usar essas 4 virtudes, assim como um videogame, como um jogo, sabe? Em que cada vez que a gente tem uma situação crítica ou uma situação de estresse, a gente saiba utilizar isso e saia da próxima vez com uma mais experiência, com mais tranquilidade, com mais serenidade para o próximo desafio. E isso é aplicado em tudo, seja uma discussão com nosso esposo ou esposa, seja numa situação com filho ou com filha, seja numa situação de trabalho. Cada vez que a gente errar, é importante voltar atrás e perceber se a gente agiu da maneira que o estoicismo diria pra gente agir. E se não, o que você faria diferente naquela situação e se prepara para a próxima. Lembre-se, sempre seremos prokoptons, sempre seremos aprendizes, jamais seremos o mestre, mas a gente precisa ir atrás do sábio. A gente precisa querer chegar o mais próximo possível do estado de sábio no estoicismo. Há um livro bastante estoico no mundo moderno chamado O Obstáculo é o Caminho, de um cara chamado Ryan Holiday. E a gente não precisa falar nem de literatura estoica aqui, mas só o título do livro já diz bastante sobre isso. O Obstáculo é o Caminho. Nunca na vida a gente vai ter essa fantasia de mar calmo. Quando chegar ali eu vou estar tranquilo. Quando isso chegar, quando esse momento estiver aqui, eu ficarei mais tranquilo, a vida será mais tranquila, calma. Isso jamais vai acontecer. Em nenhum momento isso aconteceu na sua vida, eu tenho certeza, e não vai acontecer na vida de ninguém. Sempre haverão adversidades e são essas adversidades que nos definem. Na realidade, é como a gente responde às adversidades que nos define. E como nós estamos em constante evolução, não importa a velocidade dessa evolução, mas tudo caminha e se movimenta, novos desafios, novas adversidades, novos problemas vão aparecendo e jamais estaremos nesse mar calmo. Você não quer ser conhecido no seu círculo social como o esquentadinho ou a esquentadinha. A gente quer ser respeitado e ser aquela pessoa procurada em momentos de dificuldade de outras pessoas. Isso exige respeito, isso exige vários momentos das 4 virtudes aplicadas em momentos de crise na nossa vida. E aos poucos a gente vai melhorando e tornando um exemplo para as outras pessoas em como agir com serenidade, com calma, com franqueza. Sempre haverão situações problemáticas e é a maneira com que a gente responde a elas que nos define e nos evolui como um ser humano, como um estoico. Como eu falo muito sobre fisiologia nesse canal, há uma resposta hormonal interessantíssima conforme a gente vai resolvendo problemas e situações adversas com sensatez. Em homens, por exemplo, há estudos, que eu vou citar alguns aqui embaixo, vou deixar na descrição, sobre aumento exponencial
na produção de testosterona em homens, após a resolução de problemas em casa e no trabalho, sem perda de controle emocional. Isso quer dizer, aquela franqueza, aquela serenidade na resolução de problemas estimula a produção de testosterona em homens. Isso não sou eu falando, é a pura fisiologia. E em mulheres, essa mesma sensatez equilibra esse networking de hormônios entre progesterona e estrogênio. E hoje em dia a progesterona está lá embaixo na grande maioria das mulheres. Isso afeta a intensidade dos períodos de ciclo menstrual, dores, sabe? Todo aquele problema que quase toda mulher tem hoje em dia. Pode ter certeza que a progesterona dessa pessoa está muito baixa. E é interessante isso, fisiológico, porque muito do que nós fazemos no nosso comportamento do dia a dia afeta a nossa produção hormonal. E hormônios têm consequências fisiológicas gigantescas de composição corporal, queima de gordura, construção de músculos, a escultura do corpo em si. E nós somos agudamente transformados por questão de cortisol cronicamente alto, que é o hormônio do estresse. Então, se a gente tem uma melhor resposta de estresse no momento de estresse, esse pico de cortisol é muito mais controlado e tem um efeito cascata nos benefícios dos outros hormônios ao decorrer da nossa vida estoica. Sabe aquele corpo feminino que tem normalmente uma forma de pera? Isso é excesso de cortisol. E o homem, que costuma ter um pouco mais de gordura abdominal, quando isso vai para aqui, para a parte da picanha, sabe? Quando vai para essa parte abdominal, também tem a ver com cortisol. Se você tem facilidade de ganhar gordura nessa área, a gente sabe que o cortisol está cronicamente alto. Isso eu posso dizer com toda certeza que é a grande maioria das pessoas modernas. Falando um pouquinho sobre um estoico em específico, que é o Marcos Aurélio, que é o imperador, foi imperador da Roma Antiga, ele estava longe de ter uma vida tranquila, apesar de ser um imperador, porque ele estava sempre em frentes de guerra, sempre tendo a sua família ameaçada, seus filhos ameaçados, sua esposa ameaçada, tudo ameaçado constantemente. Ele passou a vida inteira sendo perseguido por conta da posição que ele exercia durante a vida inteira. O livro mais famoso do Marcos Aurélio não teve nem intuito de ser publicado, foram meditações em momentos sozinho do Marco, e que ele escrevia sobre a fragilidade da vida, sobre a morte, sobre responder a situações de estresse e situações de pressão com maior sabedoria, com as 4 virtudes do estoicismo, e como isso ajudou a ele criar um dos impérios mais prósperos da história do Império Romano. E como ele foi conhecido como Marcos Aurélio Sábio e um dos melhores imperadores na história desse império gigantesco que foi o romano. Sabe aquela ideia que você está completamente atrasado para ir para algum lugar e você precisa resolver algo no computador e ao mesmo tempo, sei lá, sua mulher ou seu esposo está te pedindo alguma coisa, fazendo alguma coisa que normalmente te irrita e que eles não deveriam fazer. Aí seu cachorro vem pedindo atenção e aí, sei lá, você vai sair com o carro, dá uma raladinha no portão. Esse tipo de coisa normalmente nos tira fora do controle e muitas vezes coisas muito menores nos tiram do controle. O estoicismo leva muito em consideração esses pequenos momentos como treinamentos para grandes problemas que tendem a vir na nossa vida. A gente perde pessoas, a gente perde materiais, a gente tem desafios pela frente, tanto na questão do empreendedorismo, quanto na questão familiar e pessoal, quanto na questão de trabalho, seja você empregador ou empregado. O estoicismo tem muita literatura, é um mundo gigantesco para você se aprofundar e entrar, mas lembre-se, Marcos Aurélio tem uma frase extremamente importante que eu levo de coração. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um bom homem. Estoicismo é uma filosofia prática e extremamente útil nos dias de hoje. E por fim, outra coisa super importante sobre a filosofia do estoicismo. A palavra estoicismo, com E minúsculo, costuma significar, em dicionários, ausência de sentimento, frieza, calculismo. Isso não é a filosofia estoica, muito pelo contrário. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Sinta raiva, mas não haja com raiva. Temperamento, que é uma das virtudes do estoicismo, é justamente isso. Nós não somos ausentes de sensações, nós não somos ausentes de sentimentos. Sinta-os, expressa-os de forma saudável, mas não utilize desses sentimentos como controle. Sêneca, que foi um senador do Império Romano, que tem um livro muito interessante chamado Sobre a Brevidade da Vida, que fala muito sobre medo, sobre ansiedade, sobre viver com ansiedade no futuro, sabe? Vivendo mais no futuro do que no presente. Sêneca disse a seguinte frase: aquele que te causa raiva te controla. Essa frase também diz muita coisa. São coisas que a gente pode desenvolver, deslaçar essa frase em vídeos de 20, 30, 40 minutos aqui no YouTube, mas eu vou deixar para as próximas séries. Estoicismo é sobre amor próprio e amor ao próximo, sobre contato com a natureza, porque afinal nós somos a natureza, nós somos meramente
a natureza. É sobre cada momento do seu dia ser apreciado como se você não fosse ter aquilo no amanhã. É como o seu carro, por mais que você esteja pensando em comprar um carro novo, mas pense a sua vida sem aquele carro. Será que seria interessante você tendo que ir a pé, fazendo as coisas que você faz com simplicidade do seu carro? É sobre fazer esse exercício de não ter as coisas que você tem hoje e criar um sentimento de gratidão. Porque enquanto nós somos gratos ao que nós temos, não existe depressão, não existe tristeza, não existe frustração. Você já fez um exercício, você ouviu falar sobre jornal da gratidão, coisas que estavam meio que na moda esse período de pandemia, são todas atividades estoicas, que causam consequências fisiológicas se feitas e praticadas com continuidade. Treinando o nosso estoicismo, procurando ser um sábio, mas sabendo que você sempre será um estudante, nós nos tornamos melhores pessoas, melhores parceiros, temos melhor composição corporal no longo prazo e no médio, eu diria, melhores pais, melhores amigos, melhores tudo. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre administração de estresse, estoicismo e filosofia de comportamento, dá um salve aqui, escreva estoicismo aqui nos comentários ou fale qualquer coisa que você queira falar, porque eu me interesso muito sobre esse assunto e eu gostaria de saber se você, inscrito da Certo Saudável, se interessa também pra gente conversar mais. Eu agradeço a sua atenção, tenha uma excelente semana e até a próxima.